E hoje é um dia muito importante, então, dia 7 de fevereiro de 2021. É o dia, então, que vai marcar minha vida, com toda certeza, como início de um novo ministério, uma nova fase da minha vida. Se vocês leram no boletim, eu coloquei um texto pensando um pouco sobre isso, pensando aqui na nova fase que estou tendo de vida junto com os irmãos aqui em Manaus. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias a um texto de Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20. Eu vou fazer uma leitura um pouco longa, mas muito importante para nós entendermos o assunto que eu quero abordar hoje com os irmãos. Então, por favor, abra aí a sua Bíblia em Atos, capítulo 20, versículo 17 em diante. Eu vou ler, depois nós vamos então dar sequência à nossa meditação dessa noite. Em Atos 20, nós temos aqui um texto que começa no versículo 17, que registra um discurso do apóstolo Paulo aos líderes, aos presbíteros de Éfeso. Paulo ficou em Éfeso por 3 anos como apóstolo, como um servo de Deus ali implantando a igreja em Éfeso. Ele fez isso durante a sua 3ª viagem missionária, por volta dos anos 53 depois de Cristo. E ali ele ficou então por 3 anos até o ano 56 depois de Cristo, arredondando, né? Depois de 3 anos de ministério em Éfeso, ele teve que se despedir daqueles irmãos. Olha, nem estou pensando nisso porque eu fiquei 3 anos em Tupã. Não é essa a ideia, mas é pura coincidência nesse caso. Mas Paulo ficou 3 anos e faz um discurso de despedida. Ele chama esses irmãos e encoraja cada um deles, faz uma mensagem de encorajamento, dizendo que eles podiam também, como presbíteros, como pastores, eles poderiam ter um ministério agradável ao Senhor, que eles poderiam ter um ministério bem-sucedido, um ministério que glorificasse a Deus. E nesse discurso, Paulo dá alguns exemplos do que ele fez, como é que ele se comportou e o que ele tinha em mente para que ele pudesse também ter um ministério bem-sucedido. Então eu vou ler aqui versículo 17 em diante, que diz assim: De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tãomente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuide de vocês mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por fim, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Agora, eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Indo um pouquinho mais à frente agora, no versículo 36. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face.
Então, o acompanharam até o navio. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, porque tivemos essa oportunidade de ler um pouco da Tua palavra. E nós precisamos da atuação do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas, para que possamos compreender melhor, para que possamos tirar as lições, os desafios, as correções que precisamos, as exortações. Ó Deus, trabalhe em nós. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos ajude a entender a Tua vontade. Nos ajude, Pai, na reflexão da nossa mensagem dessa noite, porque nós pedimos aqui em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nesse texto, então, Paulo está fazendo um discurso de despedida para os irmãos de Éfeso. Mas antes de entrar aqui, então, na nossa mensagem diretamente, eu quero lembrar com vocês o que nós cantamos, ou pelo menos ouvimos, agora há pouco na abertura do nosso culto. Foi o hino 410. E eu quero lembrá-los de duas partes, uma estrofe e o coro. Diz assim: no serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido. Quanto tenho no serviço, gastarei. No serviço do meu rei. No serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve a meu bom rei. O texto tem uma declaração de incentivo, de uma exortação, especialmente no versículo 24, que diz assim: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Essas palavras do apóstolo Paulo nos fazem pensar sobre serviço. Essas palavras do apóstolo Paulo nos fazem pensar sobre a entrega, a dedicação ao nosso Deus para servi-los, para que nós possamos servi-lo. Então nós temos que lembrar que precisamos entender que as nossas vidas devem estar voltadas para o Senhor, abençoando pessoas. Nós não existimos aqui para viver para nós mesmos. A essência desse encorajamento era que todo líder, que todo presbítero, todo pastor, que todo crente poderia ter um ministério bem-sucedido, como Paulo teve. Tanto que Paulo, escrevendo a Timóteo mais tarde, ele escreveu assim: combati o bom combate e completei a carreira e guardei a fé. 10 anos depois, praticamente, Paulo disse: combati o bom combate e completei a carreira, guardei a fé. Paulo teve um ministério bem-sucedido, porque cerca de 10 anos depois, mesmo que ele tenha morrido por volta de 67, 68, morrido depois de ser levado preso para prisão em Roma, a sua segunda prisão em Roma, o seu ministério não foi um fracasso. Ele pôde dizer: eu combati o bom combate, eu completei a carreira. E ele está lembrando então os irmãos, aqueles presbíteros, aqueles pastores e todos aqueles que estavam ouvindo, e a todos nós hoje, que podemos ter um ministério também bem sucedido, desde que nós tenhamos a motivação correta, a motivação para o serviço cristão. Por isso eu posso afirmar então, a partir desse texto, que a motivação para o ministério cristão é essencial para uma carreira bem-sucedida. A motivação para o ministério cristão é fundamental para que eu, como pastor, para que cada um de vocês, como irmãos dessa igreja, possamos ter uma carreira bem-sucedida aos olhos do nosso Deus. Aí então eu trago uma pergunta: do que depende essa motivação para uma carreira bem-sucedida? Nós podemos então entender, a partir de Atos 20, 24 e os demais versículos aqui, que a motivação para o serviço cristão depende de dois aspectos, que eu quero então compartilhar com os irmãos nessa noite. Qual é o primeiro deles? O primeiro é que devemos ter a visão de que nada é mais precioso do que o ministério. Nada é mais precioso do que o ministério. Olha o que diz mais uma vez o texto aqui, versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Algo bem interessante aqui.
O jogo de palavras do texto mostra que o apóstolo Paulo estava dizendo que nem o que era de tão importante para ele, para qualquer outra pessoa, que seria a própria vida, nem isso, nem a própria vida é mais importante ou é mais precioso do que o ministério. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Olha a visão que ele tinha do ministério, do trabalho cristão, do serviço cristão. Agora, esse entendimento era só para um apóstolo? Essa visão, essa percepção do que é servir a Deus é algo que só um apóstolo precisava? É algo que só pastores e líderes precisam? Não, é algo que todos nós precisamos, porque nós estamos aqui neste mundo para servir a Deus. Nós estamos aqui neste mundo salvos por Ele para servi-lo, adorando a Ele e abençoando aqueles que estão ao nosso lado. Só que só poderemos um dia dizer que tivemos uma carreira bem-sucedida, só poderemos dizer um dia que tivemos um ministério bem-sucedido, se nós entendermos que a nossa vida não é mais importante do que o ministério, do que o servir a Deus. Quando nós temos essa compreensão, isso vai nos influenciar em algumas áreas. Vai nos influenciar na nossa disposição, na nossa prontidão de servir. Quando você entende que a sua vida não é mais importante do que o ministério, quando você entende que servir a Deus é mais importante do que proteger a si mesmo, isso vai te levar a uma motivação muito grande. Vai te levar a ter uma disposição a ponto de desconsiderar a própria vida. Você não terá medos. Você vai enfrentar o que for necessário para servir ao Senhor, aonde Ele quiser, aonde Ele te chamar, como também nós cantamos agora há pouco, em uma das nossas músicas aqui de adoração ao Senhor. Se o Senhor chama, Ele capacita. Se o Senhor chama, você tem que dizer sim, então vá para o ministério que Ele está te chamando. Vamos usar os exemplos do apóstolo Paulo aqui. Como é que ele foi influenciado por essa visão de que o ministério era mais importante do que a sua própria vida? Ele foi influenciado a ponto de entender que ele estava pronto para suportar perseguições. Não importa. Ah, mas você não está servindo ao Senhor? Quem serve ao Senhor não fica livre de problemas? Não, não é bem assim. Quando você diz, Senhor, eis-me aqui, você não está ficando livre de dificuldades. Você terá que enfrentar muitas. Faz parte da vida de um líder, faz parte da vida de um servo de Deus. E Paulo sofreu perseguições, por exemplo. Olha o que diz o versículo 19. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Alguém poderia pensar assim, mas se a gente está na vontade de Deus, como algumas pessoas usam uma expressão, se nós estamos no centro da vontade de Deus, não é certo que nós não teremos problemas? Não. Nós podemos estar, sim, no centro da vontade de Deus, fazendo exatamente o que Ele quer, e ainda assim enfrentando perseguições. E não tão simples ou suaves. Olha o que Paulo diz, servir ao Senhor com toda humildade e com lágrimas. Ele derramou lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Ele foi alvo de mentiras. Ele foi alvo de conspirações. Ele foi alvo de ciladas para que ele fosse morto. Mas ele suportou tudo isso. Por quê? Porque a vida dele não era mais importante do que servir ao Senhor. Olha também o versículo 23. Senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Paulo estava dizendo o seguinte para aqueles irmãos de Éfeso. Olha, eu estou saindo daqui, depois desses 3 anos, eu não sei o que vai acontecer com a minha vida daqui para frente. Mas uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei. O Espírito Santo me avisa, o Espírito Santo está me alertando que eu vou enfrentar prisões e sofrimentos. Eu sei que vou passar por mais dificuldades. Aí eu faço uma pergunta para você, que é uma pergunta para nós. Se você soubesse que você teria que ir para uma cidade, um ministério, para estar diferente do seu,
para um país, uma outra cultura. E se você soubesse que você teria que passar por perseguições, por sofrimentos, você iria? Você estaria disposto? Espero que você responda que sim, desde que você saiba que você vai estar fazendo ou estaria fazendo a vontade de Deus. Eu vou fazer uma comparação muito simples, mas algumas pessoas falaram assim: Pastor Fernando, você vai para Manaus mesmo? Agora, no meio da pandemia, lá é o centro do Covid no Brasil. Olha, a convicção era: Deus está no controle, né? Eu quero servir ao Senhor e entendo que nossos planos aqui não tem muita coisa para ser mudada e não sabemos se isso vai mudar tão logo. Então, vamos agora. Vamos para lá agora. Mas, como eu disse, é uma comparação só para fazer uma questão aqui de ligação com a prontidão de querer servir ao Senhor. Eu quero dizer aos irmãos da Igreja Batista de Cachoeirinha que eu estou pronto para servir ao Senhor com vocês. Eu estou pronto para trabalhar com vocês. E eu também estou muito contente em ver aqui no grupo de WhatsApp dessa igreja, com quase 50 pessoas fazendo parte da liderança. E a minha pergunta para todos vocês que estão nesse grupo de liderança, de conselho: vocês estão prontos para enfrentar perseguições ou problemas se for necessário? Eu sei que sim, por isso vocês estão no ministério. E todos os demais crentes, não necessariamente tendo um cargo, um ministério, você tem que estar sempre pronto para servir ao Senhor. E você pode servi-lo em qualquer lugar. Desde que você não trate a sua vida como mais importante do que ser a pregação. E ele teve que suportar as dificuldades para pregar. Olha o que diz o versículo 20 e 21. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente de casa em casa. Ele pregou, ele ensinou. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisavam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Ele pregou a várias pessoas, ele pregou a judeus e não judeus. Versículo 25. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, pregando o evangelho, verá novamente a minha face. E versículo 27. Pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Paulo estava tão motivado para servir ao Senhor. Paulo estava tão certo de que a função principal dele era a pregação, que ele estava pronto para suportar qualquer dificuldade, desde que ele pregasse. E ele estava fazendo isso. Irmãos, nós precisamos disso. Nós precisamos ter convicção do que Deus espera de nós. Nós precisamos entender o que Deus tem nos dado de habilidades, dons, talentos, e fazer uso deles adequadamente. Deus não nos salvou para que simplesmente ficássemos assistindo pregações de uma igreja, ou que somente participássemos de ensinos, ouvindo e aprendendo. Sim, isso é muito bom. Isso faz parte também do ser equipado, mas equipado para fazer algo mais. O que Deus espera de você? Você tem sido um pregador do Evangelho? Você tem dado testemunho da sua crença? Você tem convicção naquilo que Deus quer de você e está se dedicando nisso? A igreja não pode ser semelhante a um jogo de futebol, onde tem muitas pessoas na arquibancada e poucas pessoas ali no campo. A igreja precisa de muita gente trabalhando, porque essa é a demonstração do entendimento de que Deus é o Senhor de nossas vidas e que precisamos servi-lo, independente das dificuldades que temos de enfrentar. A visão de que nada é mais precioso do que o ministério é importante para que nós tenhamos essa vida ministerial que agrada ao Senhor e tenhamos um dele. É um privilégio fazer parte da igreja de... E particularmente aqui eu posso dizer, pensando como pastor, que é um privilégio muito, mas muito grande, poder pastorear a igreja dele, a igreja do nosso Deus. E se você faz qualquer ministério, ministério de mídia, ministério de ensino, ministério de louvor, ministério de limpeza, ministério de administração, seja qual for o seu ministério,
você tem que lembrar, é um privilégio, porque a igreja não é da liderança dessa igreja, não é da diretoria dessa igreja, não é do pastor dessa igreja, dos pastores dessa igreja. A igreja é de Deus. Isso é um privilégio. E é interessante também ver aqui no versículo 28, no propósito dos pastores de Éfeso. Eles tinham que pastorear a igreja de Deus. Os pastores não são colocados por Deus na igreja para serem advogados, engenheiros, assistentes sociais, ou qualquer outra profissão. Eles são chamados para pastorear. Pastorear está relacionado a cuidar, ensinar, alimentar, aconselhar. Então, os pastores precisam ter bem essa convicção. Então, eu gosto de lembrar os irmãos disso, porque eu, como pastor, eu preciso ser ajudado pela igreja para que eu consiga cumprir este principal propósito, de pastorear. Eu não sou um construtor, eu não sou um advogado, eu não sou um engenheiro, mas eu tenho convicção de que sou um pastor e é um privilégio poder pastorear a igreja de Deus. Eu quero cuidar de vocês, eu quero orar por vocês, eu quero ajudar vocês a crescerem no Senhor, eu quero servir ao Senhor juntos com vocês. Agora, a expressão usada também aqui no versículo 28 diz que a igreja ela foi comprada com o sangue precioso de Cristo. Podemos pensar então no exemplo de Jesus no seu relacionamento com a igreja. O próprio Senhor Jesus, ele se entregou, ele derramou o seu sangue, ele se sacrificou em favor da igreja, ele se sacrificou em favor de pessoas como nós. Ele deu a vida por nós, pecadores. Caso você esteja nos ouvindo aqui, nos assistindo, e ainda não reconhece Jesus como seu Senhor e seu Salvador, fique alerta, fique atento a essa mensagem. Cristo morreu para salvar você do seu pecado, para ser o seu Salvador. Cristo morreu na cruz para ser o nosso Senhor. E graças a Ele, hoje somos salvos. Agora, eu quero tirar uma outra lição aqui. A lição que nós devemos lembrar que igreja merece a nossa atenção. E quando eu falo igreja aqui, os irmãos estão entendendo. Estamos pensando em pessoas. O seu irmão em Cristo, a sua irmã em Cristo. Elas precisam, todas as pessoas precisam da sua atenção, precisam do seu trabalho, precisam das suas orações, precisam do seu exercício de dons. E você precisa se entregar por eles. Olha o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Em Colossenses, Paulo está escrevendo à igreja dos Colossenses, dizendo que ele se alegrava de poder sofrer por eles, porque Cristo sofreu pela igreja. Irmãos, é um privilégio poder servir ao Senhor. É um privilégio fazer parte de uma igreja. Agora, tem muita gente que acha que se tiver problemas, tem que sair, tem que ir embora, tem que ir para outra igreja. Muita gente que acha que porque surgiu um problema, uma dificuldade, eu tenho que ir para outro lugar. Igreja é uma bênção, mas ainda assim é uma comunidade de pecadores. É uma comunidade de pessoas que falham, que pecam e que precisam conhecer mais do Evangelho por meio das manifestações de perdão, por meio das ações de misericórdia. Então, irmãos, não vamos nos desanimar por possíveis problemas que o ministério nos traga. Se você entende que a sua vida não é mais importante do que a sua vida de serviço, e se você entende que o seu ministério foi entregue primeiramente pelo próprio Senhor da igreja, você terá um ministério bem-sucedido. Como o apóstolo Paulo teve. Como ele estava lembrando, encorajando aqueles irmãos que eles poderiam ter. Como um dia poder chegar em uma certa situação de suas vidas e poder falar, combate, completei a carreira. Diz assim o versículo, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi de quem? Do Senhor
Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo fala que o ministério cristão é uma carreira. Paulo fala que o ministério cristão é uma jornada e que temos então que caminhar por ela, temos que desenvolver essa carreira, mas certos de que essa função ministerial, esse privilégio de poder servir uma igreja, poder fazer parte do corpo de Cristo, é algo que foi nos dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Quando nós temos esse entendimento, nós vamos ser influenciados em algumas áreas. Vamos ser influenciados, por exemplo, na conduta que nós temos, ou que devemos ter. Quando nós entendemos que fomos chamados pelo Senhor Jesus para servi-lo, nós precisamos olhar bem para Ele, bem para o nosso Senhor, e saber, Senhor, estou aqui. Eu sou um soldado que aceitou a convocação e agora eu quero te servir. E uma vez que o Senhor Jesus é santo, uma vez que o Senhor Jesus é misericordioso, uma vez que o Senhor Jesus ele é amoroso, nós precisamos lembrar de todos os seus atributos e viver como um representante dele no mundo. Olha, diz o versículo 18. Quando chegaram, ele lhes disse, o começo das palavras de Paulo aos presbíteros em Éfeso, vocês sabem como vivi todo o tempo que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Você pode imaginar isso? Paulo, ele está se despedindo da igreja de Éfeso, depois de 3 anos, ele agora chama essa liderança em Mileto, uma cidade um pouco mais afastada de Éfeso, ele queria se reunir só com esses líderes, e ele começa com essas palavras, vamos parafrasear assim, olha aqui irmãos, vocês sabem como é que eu vivi entre vocês, vocês me viram por 3 anos, convivendo com vocês, vocês me ouviram, vocês assistiram o meu comportamento, a minha conduta. Vocês bem sabem como eu vivi entre vocês. Será que alguém aqui pode levantar alguma acusação contra mim? Irmãos, quem tem convicção que foi chamado pelo Senhor Jesus e que recebeu um ministério diretamente do Senhor Jesus, vai pensar muito bem a respeito de como está vivendo no seu dia a dia, como que ele está testemunhando o Evangelho de Cristo, como é que ele está se identificando com o Senhor Jesus, que tem uma identidade com o Senhor Jesus, que tem relacionamento verdadeiro com Cristo, na sua casa, na sua vizinhança, no seu emprego, na sua escola, na sua faculdade, aonde quer que você esteja. Eu gosto de usar muito uma frase, vocês vão me ouvir citá-la algumas vezes, ou muitas vezes. A verdadeira vida cristã começa no lar. Se você é um servo do Senhor, você começa mostrando que é verdadeiramente um servo dele na sua casa, diante dos seus filhos, diante da sua esposa, diante do seu marido, diante dos seus pais. É aí que você começa mostrando que você é um servo do Senhor. É aí que você começa demonstrando que você entende que você recebeu um ministério do Senhor Jesus e você valoriza isso. Porque não é algo humano, é algo que você recebeu do Senhor Jesus. Isso vai te levar a uma boa conduta conhecida por todos. Isso vai te levar a uma conduta demonstrada em todo tempo e em todo lugar. Também num campo de futebol, por exemplo. Eu não sei como é que é em Manaus, mas eu sei que em outros lugares do Brasil tem alguns crentes que deixam de ser crentes piedosos quando entram numa quadra de futebol, num campo de futebol. Tem coisa errada aí. Tem coisa errada. Ou com qualquer outra atividade. Com o trânsito. Eu já percebi que o trânsito de Manaus é complicadinho, viu? E irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Paulo não falou isso só para os presbíteros de Éfeso. Ele falou também para os irmãos tessalonicenses. Vós e Deus sabem como que eu fui testemunha piedosa entre vocês. Irmãos, isso é um desafio para nós. Nós devemos viver de forma piedosa, justa e irrepreensível em todos os nossos relacionamentos. Como é que você tem vivido?
Como é que você tem servido ao Senhor? Qual tem sido a sua conduta de pessoa piedosa? Quando você entende que o ministério foi entregue pelo Senhor Jesus, você também vai ter uma influência no seu propósito de vida. Olha o que diz o versículo 19. Servir ao Senhor com toda humildade e com lágrimas. Paulo, ele deixou bem claro para nós, com essa expressão clara e direta, que ele cumpriu o seu propósito ali em Éfeso, fazendo o quê? Servindo ao Senhor. Ele não estava ali somente servindo a igreja era consequência do serviço dele ao Senhor. Nós existimos como pessoas, como igreja, para adorar a Deus. De forma secundária, nós servimos outras pessoas. Então, o propósito de vida de Paulo foi declarado com uma expressão como essa. E é o mesmo propósito que eu e você devemos ter. Qual é o nosso propósito deste mundo? Servir ao Senhor. É por isso que não existe possibilidade de nós, como crentes, falarmos que nós não sabemos por que nós existimos. Eu estou passando por uma crise existencial. Eu não sei por que eu estou aqui neste mundo. Eu não sei como usar o meu tempo adequadamente. Eu não sei o que Deus quer de mim. Olha, Deus quer que você o sirva. Você vai servi-lo em diferentes áreas da sociedade, da comunidade, sim, mas você tem que servir a Ele. É isso que Deus quer de nós, esse é o nosso propósito de vida. Se você entende que você foi chamado pelo Senhor para ser um contador, para ser um trabalhador administrativo, se você foi chamado por Deus para ser um assistente social, seja o que for, você vai servir primeiramente ao Senhor fazendo essas coisas. Entenda isso. Sirva ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, como de forma semelhante ao apóstolo Paulo. Concluindo, o versículo 24 diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. A motivação para o ministério cristão é essencial para uma carreira bem-sucedida. Eu conto com suas orações para que, como pastor, eu tenha essa motivação, para que o meu ministério aqui, em Manaus, na Igreja Batista de Cachoeirinha, seja um ministério bem-sucedido. Mas eu também oro por vocês, irmãos aqui dessa igreja, e outras igrejas, da igreja de Tupã, que vocês também tenham essa motivação de servir ao Senhor. Do que depende essa motivação para uma carreira, então, bem-sucedida? A motivação para o serviço cristão depende de dois aspectos. A visão de que o ministério é mais precioso do que a nossa própria vida. E a visão de que o ministério nos foi dado pelo Senhor Jesus Cristo, não somente por uma assembleia, ou por uma comissão, ou por um chamado de um líder. É Deus, é Jesus que nos constituiu bispos, é o Senhor Jesus que nos chamou para pastorear, é o Senhor Jesus que nos chamou para servi-lo em cada área da igreja dele. E você está envolvido de alguma forma com essa igreja. Agora, note os últimos versículos do capítulo 20. Diz assim: tendo dito isto, ajoelhou-se com todos eles e orou. Paulo terminou o seu discurso, se ajoelhou com eles e orou. O que aconteceu? Versículo 37, lá em Atos 20. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. Aqueles pastores estavam emocionados com as palavras que acabaram de ouvir do apóstolo Paulo. Versículo 38. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a face. Então, o acompanharam até o navio. Eu fico tentando imaginar essa cena. Paulo se despedindo, querendo então embarcar, estava dando a hora dele, e os irmãos abraçando, chorando, tristes porque não veriam mais. E assim aconteceu aquela despedida. Sabe por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque Paulo foi um instrumento de Deus
motivado para ter uma carreira bem-sucedida. Porque o foco dele era de servir mais do que cuidar da sua própria vida. O foco dele era de servir aqueles irmãos porque ele sabia que Jesus o chamou para isso. Ele saiu reconhecido. Ele saiu com o reconhecimento de que foi um grande Deus. A minha pergunta final aqui é: se você tivesse que deixar a sua igreja hoje, você seria lembrado como? Se você tivesse que sair dessa igreja hoje, por alguma razão, talvez uma mudança, uma convocação de empresa, o que for, você seria lembrado como? Eu fiquei muito emocionado de ver como os irmãos reconheceram uma das irmãs que essa igreja perdeu agora nessa pandemia. Com as suas palavras, de que aquela irmã foi bem-sucedida no ministério dela. Isso foi algo muito especial. Então, mesmo sem conhecê-la, sem eu ter tido o privilégio de conhecê-la, eu consigo entender que ela também foi uma irmã que entendeu que a vida dela não era mais preciosa do que o ministério que ela recebeu do Senhor. E também ela entendia bem que ela recebeu o ministério do Senhor Jesus. Que tenhamos um ministério dessa maneira, a ponto de um dia chegarmos em algum momento da nossa vida e poder falar assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Vamos orar. Senhor, obrigado pelas palavras que nós lemos aqui de Atos capítulo 20, desse discurso do apóstolo Paulo. Nós somos gratos pela maneira que o Senhor trabalhou na vida dele e nos ensina, por meio dos princípios que estão nesse texto, em como sermos também servos do Senhor, em como nos alegrarmos nisso, em como temos contentamento no ministério que o Senhor nos chamou. Pai, eu peço que o Senhor me ajude a ter um ministério bem-sucedido com essa igreja aqui em Manaus. Eu peço também aos irmãos dessa igreja para que eles tenham, todos eles, sejam diáconos, sejam diretores, sejam líderes de louvor, todos aqueles que servem aqui, envolvidos com ministérios de oração, de intercessão, de assistência social, de alguma maneira, que todos também tenham ministério bem-sucedidos, impulsionados por essa motivação, de que nem mesmo a nossa própria vida é mais importante do que servir ao Senhor, e de que fomos convocados pelo Senhor para te servir. Que tudo isso, Pai, nos ajude a vivermos para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigado pela salvação que temos, obrigado pela capacitação que recebemos de Ti. Nos ajude a vivermos para a Tua glória sempre. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a todos nós, mais uma vez, com capacidade para melhor servi-lo.